Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para esse momento de breves reflexões, mas importantíssimas, em torno do Evangelho do Mestre. É o encontro de Jesus com todos nós. É o encontro de família, Jesus no lar. Momento de fortalecimento que renova as nossas energias, que renova a nossa fé, a nossa esperança para essa luta da vida terrena, cotidiano, nem sempre fácil. Mas o Evangelho de Jesus é o nosso alimento, o alimento espiritual. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos nossos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória para começarmos a nossa harmonização. Do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. É a mensagem 129, Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes do crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana. Qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisita o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço de redenção e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Como toca a todos nós, né? Nós queremos fazer os nossos pedidos e ser salvos imediatamente daquela situação pela qual nós estamos passando, que nos faz sofrer e que nos dá tantas angústias. Mas é necessário, como aqui Emmanuel nos diz, que a salvação nem sempre é aquela vantagem imediata, aquilo que chega imediatamente. E por isso não devemos ficar desiludidos.
e mergulhados nas lamentações improdutivas, porque Jesus continua sempre, não nos deixa jamais de socorrer e aliviar a todos nós, aliviar e nunca deixa de estar conosco, porque nem sempre aquilo que rogamos, aquilo que pedimos, nos é possível. Às vezes nós estamos necessitando de tudo aquilo que o alto permite que nos aconteça, né? Ele diz, não deixa de socorrer, Jesus não deixa de socorrer e aliviar. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Realmente esse final diz tudo. O nosso desejo de redenção, ele nos é conseguido, né? Ele se expressa em variados momentos e variados aspectos, e as nossas necessidades, portanto, também vão variar de pessoa para pessoa. Então diz muito realmente a nosso respeito, que a gente quer a salvação, quer se livrar dessa daquela situação de uma forma imediata, de uma forma muito rápida, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Isso nem sempre, e a gente precisa também desenvolver toda uma capacidade de saber receber. Então, meus amigos, possamos refletir nas palavras de Emmanuel e vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, desejosos de entendê-los e de vivenciá-los. Por isso, pedimos as vossas bênçãos de fortalecimento e renovação das nossas forças, a fim de que possamos, a cada dia, nos tornarmos mais capazes de vivenciar o vosso Evangelho de luz, libertador, que vai nos conceder a superação das nossas más inclinações e das nossas aflições. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos hoje dar início ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O item de hoje é: o que é preciso para ser salvo? Então, o texto, ele nos fala, o registro do apóstolo Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. É bastante conhecido e tem grandes ensinamentos, nas entrelinhas principalmente. Então Jesus disse, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber,
Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. E dirá em seguida: aqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essa proteção destes mais pequenos, deixaste de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e o justo para a vida eterna. Bem, meus amigos, é um texto muito rico de ensinamentos, como a gente já falou. Porque Jesus aqui fala que ele diz que ele voltará. Ele fala da sua segunda vinda, quando ele diz que vai vir em sua glória, ou seja, uma segunda vez. Só que essa sua segunda vez não se dará em um corpo físico, porque o que Jesus tinha de fazer encarnado, ele já fez, já cumpriu com aquela finalidade, aquele objetivo. Na verdade, ele está vindo, ele para uns já veio, para outros isso está ocorrendo agora. A vinda de Jesus, nesse sentido, é a sua vinda espiritual nos corações de todos nós. Quando ele vem através dos seus ensinamentos e se instala em nossos corações, nós aceitamos os seus ensinamentos e passamos a vivenciá-los. E essa nossa vivência, ela vai refletir em torno de todos nós, ele vai se refletir de todos aqueles que já o receberam, que introjetaram os ensinos do Evangelho. Então ele virá, no momento em que esses ensinamentos nós aceitamos verdadeiramente, em essência, e passamos a vivê-los, Jesus está retornando em seu poder, em sua importância, em sua majestade, com suas virtudes, e em sua glória. Mas Jesus diz que ele virá acompanhado dos anjos, ou seja, Jesus estará nesse momento de vivência dos seus ensinamentos, da exemplificação nossa pelos seus ensinamentos. Jesus está vindo e se fará acompanhado dos espíritos benfeitores, dos espíritos fora da matéria, fora do corpo físico, mas que tem uma saúde espiritual, uma saúde espiritual de elevação, de qualidades nobres. E isso fará com que Jesus, ele diz, e se assentará no trono de sua glória. No trono de sua glória, e ocorrerá o triunfo,
o triunfo do seu reino. Esse reino que a gente sabe não é um reino físico, não é um reino assim, é um reino além dos limites da matéria. O reino dos céus, o reino de Deus, que é tão citado no Evangelho, é exatamente a planificação espiritual que nós alcançamos, que é a perfeição que nós construímos através do ensinamento e através da nossa transformação espiritual. O sentido de reino é exatamente esta condição. Então, quando Jesus disse que ele se assentará nesse trono, não é um trono físico, não é um trono de ouro. O trono da sua glória é quando essa terra chegar a esse estágio de perfeição, com a implantação, a vivência dos ensinamentos de Jesus. Então ele estará realmente vindo e se colocando, assentando, vamos assim dizer, usando o termo do texto evangélico, assentando, o seu trono estará ali, porque ocorreu o triunfo da verdade sobre o erro, o triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. Então, é esse o triunfo, é esse o seu trono, ele vai se estabelecer esse seu trono espiritual quando houver esse triunfo. E quando ele diz que as nações estarão diante dele, o que é que significa isso? Porque a mensagem de Jesus não é uma mensagem restrita a um grupo específico. A mensagem de Jesus é a mensagem de vida eterna. Ela não é atemporal. É atemporal. É a verdade, é a lei maior, que ela não passa, ela não é superada. Então, ele diz que as nações irão ficar diante dele. Como assim? Sendo seus ensinamentos atemporais e que não são desse lugar ou daquele lugar, dessa região ou de uma outra região, o seu evangelho chegará a todas as nações e unirá a todas elas. Não haverá mais a separação, como existe hoje, das pessoas de acordo com o credo. Não haverá religião. Haverá religiosidade, espiritualidade. Então, as nações, a terra, viverá conforme a lei de amor, de justiça e de caridade, de acordo com os seus ensinamentos. Então, meus amigos, outro detalhe que nos chama a atenção é quando ele diz, ele faz a comparação, uma analogia com o rebanho, né? Então, aqueles que já atingiram a essência do bem, eles serão separados dos que ainda permanecem naquele padrão vibratório do mal. E essa analogia que Jesus faz, né, ele fala que os bodes ficarão à esquerda, porque esse animal ruminante, ele é muito disperso e ele vive catando lixo, comendo tudo que encontra pela frente. Então ele representa exatamente as pessoas que continuam presos a uma postura mental sustentada pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, certo? A retratarem vivências passadas, né? Ficam a repetir de forma repetitiva, né? Vivências de vida passadas que se encontram petrificadas no tempo e no espaço.
Então, é nesse sentido que ele faz essa comparação com os bodes, né? E a analogia com as ovelhas, porque a ovelha, que é amplamente falada, né, no Evangelho, é um animal mais dócil e que obedece ao comando do seu pastor. Então, é essa a diferenciação. Mas não é um juízo final em que uns vão ser condenados ao fogo eterno do inferno e os outros serão salvos. Não, Jesus quis dizer com isso o seguinte: a evolução do planeta ocorre gradativamente e vai chegar ao ponto, quando ele atingir aquele nível de elevação, só vão permanecer reencarnando por aqui aqueles que já tiverem vencido o egoísmo, aqueles que já tiverem a essência do bem, e aqueles outros que permanecem no egoísmo, na maldade, nas vibrações densas, se preocupando só com seus interesses pessoais, repetindo aquelas experiências de outras vidas, experiências negativas, aí vão perder a oportunidade de continuarem reencarnando na Terra e vão reencarnar em mundos compatíveis com sua condição vibratória, com a sua condição espiritual. E isso seria, quando ele diz arder no fogo do inferno, né, se utiliza muito isso, é o fogo mental do seu remorso, o fogo mental resultante dos seus crimes, dos seus delitos. Fogo, esse fogo que queima, que corrói, é esse estado vibratório, negativo, inferior, com todo um egoísmo muito vivo, conduzindo os seres a prejudicar uns aos outros, se distanciando assim das leis de Deus, né? Então esse inferno é viver exatamente em situações provacionais, expiatórias, dolorosas, difíceis, que lhe trazem exatamente muita inquietação e que existe um remorso, né? Mesmo que inconsciente, mas o remorso existe principalmente quando a pessoa desencarna. Então é nesse sentido, não que haja aquele inferno com o capeta lá guardando os pecadores, né? E vai ali ficar para sempre. Não, não é nesse sentido. Porque quando ele fala aqui que... Deixa eu me ver. Quando ele fala em Satanás, não é? Que a gente viu aqui. É isso aqui, exato. Essa figura alegórica é uma figura que representa o mal. O mal que é feito por nós mesmos. Não é aquela figura que, se tudo é criação de Deus, Deus não ia criar um ser para dilacerar os seus filhos e competir com ele mesmo. Não tem lógica, não tem noção. E aqui nós vimos esse grande ensinamento que nós tiramos aqui das palavras de Jesus, que nos chama muita atenção, é que quando ele diz que tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estive nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, né? Estive preso e me foste ver. Aqui eles ficam surpresos, mas não se lembram, né, de terem feito isso. Mas ele diz: todas as vezes que isso fizeste a um dos pequeninos, a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, meus amigos,
Jesus aqui nos mostra que para ser salvo é necessário a caridade. É necessário fazer o bem ao nosso semelhante. Sempre que fazemos o bem, nós estamos, de uma forma natural e espontânea, nos conectando, entrando em união com a inteligência suprema. Por isso que Jesus diz, quando fizestes a um desses pequeninos, era a mim. Porque este bem, esta vibração, nos eleva, nos conduz às esferas superiores. Entramos em conexão direta com tudo, com o divino. E ele mostra que aqui Jesus, ele mostra que para ser salvo não é necessário nenhum ato exterior. É necessário fazer o bem, ter amor ao próximo, socorrer o irmão necessitado, levar ajuda ao irmão que nós encontramos por vida fora. Às vezes na mesma família, na nossa parentela, em todos os mais variados lugares, nós encontramos irmãos necessitados, em sofrimento, em penúria. Não é só a material, mas a espiritual, necessitando de uma palavra, de uma orientação, necessitando ser ouvido. Então, se queremos realmente ingressar no mundo espiritual de bem-aventuranças, é necessário fazer ao nosso próximo o melhor que estiver ao nosso alcance. É o bem. E é este bem que nos levará a estar com Jesus quando o mundo está saindo de provas e expiações para a regeneração, até um dia alcançar um mundo de perfeição. Vai demorar, sem dúvida, e muito. A gente não tem nem ideia de quanto tempo. Mas chegará o dia. E para que a gente desfrute desse mundo, esse reino de Deus que a gente constrói a partir de agora, a partir das nossas ações do hoje, é necessário, o caminho é a prática do bem. Não há outro caminho. Então, meus amigos, que nós possamos levar essas reflexões para a semana, refletindo, analisando os nossos próprios atos. Aí vamos agora fazer as nossas vibrações. Rogar a Deus, a Jesus e aos benfeitores da vida maior, pela fraternidade, pela paz entre as nações, pela justiça social, a fim de combater a miséria, pelo movimento espírita, por sua coesão em torno do Evangelho do Mestre, em torno da codificação, pelas famílias, por nossas famílias, familiares, para que o Evangelho de luz chegue às casas, aos lares, aos corações de todos. Que a graça divina nos conceda bênçãos de saúde, paz, harmonia, iluminando nossos passos, nossos caminhos, nossas vidas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas
ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.